Nós estamos progredindo nesta série em que nós temos visto a figura do Cordeiro através das Escrituras. E hoje, em particular, eu quero chamar a sua atenção para a obra do Cordeiro na cruz. Mateus capítulo 15, a partir do verso 25, diz assim: Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse eles, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Meus irmãos, esse é um dos relatos dos evangelhos acerca da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Quando a gente lê um relato como este, nós somos tocados, sim, por uma ponta de indignação, pela violência sem sentido contra um homem santo. Uma violência descabida mexe com a gente ao lermos isso. Mas será que estamos compreendendo bem o que aconteceu naquele dia? Pode ser que pelo fato de nós conhecermos o final desta história, e é claro que o final é magnífico, o final dessa história. O Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. Mas talvez por conhecermos o final da história, a gente não atente adequadamente para o que está envolvido no sacrifício feito pelo Senhor. A Páscoa, e precisa ser assim de fato, mas ela tem para nós um sabor de vitória. Nós acabamos de cantar aqui que ele venceu, e o sabor da Páscoa é esse sabor de vitória realmente, porque Jesus Cristo, ele desviou de nós o juízo de Deus com a entrega de sua própria vida para morrer em nosso lugar. Vitória! Glórias a Deus por Jesus Cristo. É vitória também porque o poder de Deus não o deixou na sepultura, mas o ressuscitou, o trouxe do domínio da morte, e ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Uma ressurreição do mesmo tipo que ele prometeu para todos aqueles que creem nele. É vitória. A Páscoa é, de fato, vitória. Mas
para que nós saboreemos plenamente a Páscoa, precisamos entender a profundidade daquilo que Cristo fez por nós. Precisamos compreender o que estava envolvido naquilo. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a realidade espiritual da ira de Deus. Esse assunto está fora de moda. Falar sobre a ira de Deus é um assunto fora de moda. Tem sido ignorado por uma sociedade hipersensível que se choca com a ideia de haver um Deus que condena ao inferno o pecador. Que chega até mesmo a colocar em dúvida o caráter de Deus. Ué, ele não é amor? Como ele poderia fazer tal coisa? Nós precisamos entender a realidade espiritual da ira de Deus. A ira de Deus não tem nada a ver com a ira das pessoas. A ira de Deus não é um capricho. Não é uma birra de alguém. Mas a ira de Deus, ela é perfeitamente santa e justa. A ira de Deus que é contra o pecado. Não contra o pecador, objetivamente. Mas uma ira cujo coração rebelde, obstinado no pecado, receberá no dia do justo juízo de Deus a devida recompensa que o pecado merece. Há muito tempo havia sido dito, desde que Adão ouviu de Deus: não coma, porque se comer desse fruto, você morrerá. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 2, eu quero citar com você aqui o versículo de número 5 desse texto. Romanos capítulo 2 diz assim: mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Há um momento em que Deus trará a devida recompensa ao pecado, a devida punição ao pecado. E veja você que esta passagem nos mostra na proporção mesmo daquilo que cada um vive. Esse texto, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: a sua atitude acumula ira contra você mesmo. A sua atitude rebelde. Irmãos, nós precisamos entender que o pecado não é coisa de pouca importância. O salário do pecado é a morte. E Deus não poderia de forma alguma simplesmente varrer o pecado para debaixo do tapete, fazendo de conta que talvez ele não existisse. O pecado é coisa séria diante de Deus. E esse mesmo Deus, então, que entende a gravidade do pecado, a seriedade do pecado, é Ele quem se dispõe também a cumprir as exigências da sua justiça. E Ele então envia Jesus para que Jesus recebesse sobre si mesmo a ira de Deus. Para que Ele recebesse a ira de Deus. A ira de Deus, portanto, com aquilo que Jesus fez, ela não foi anulada. A ira de Deus foi executada. O juízo de Deus contra o pecado foi executado, não foi retirado. Cristo Jesus o recebeu. Cristo Jesus o recebeu em nosso lugar. A beleza disso está
no fato em que Deus, mesmo em sua ira, Ele não abre mão de maneira alguma do seu amor também. Não abre mão disso. Se Deus não fosse amoroso, Ele não enviaria seu Filho para absorver a sua ira, para carregar a maldição do pecado no lugar de tantos que confiam nele. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, 1 de João, capítulo 4, versículo 10. Ele vai falar que Jesus é essa expressão do amor de Deus. O texto está dizendo assim: é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ao mesmo tempo que esse Deus tem uma justa ira e condena o pecado, esse Deus também demonstra profundamente o seu amor ao enviar seu Filho para que as exigências da justiça fossem cumpridas por Ele, para que o pecado fosse punido, mas não em você ou em mim, em Cristo, como aquele cordeiro substituto. A segunda coisa fundamental para nós saborearmos devidamente esse momento da Páscoa é entendermos que nós estamos diretamente ligados àquilo que aconteceu. Diretamente. É possível que a gente leia um negócio e aquilo pareça distante. Isso aqui não tem muito que ver comigo. Mas isso diz totalmente respeito a nós. O profeta Isaías, enquanto profetizava lá sobre o Messias que viria, em Isaías 53, nos versos 3 a 7, ele falando sobre o Messias, ele diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. O profeta Isaías traz para a gente uma perspectiva e ele mostra certas atitudes facilmente observadas, identificadas ali naquele momento do julgamento do Senhor Jesus, com sua crucificação e tudo aquilo, mas que também podem ser percebidas nas pessoas hoje. Quando, por exemplo, no verso 3 ele diz: demos as costas para ele. Ele era desprezado e nós não nos importamos. Ou quando no verso 4 Isaías diz assim: pensávamos que ele estava sendo castigado por sua própria culpa.
mas eram as nossas enfermidades e doenças que ele carregava. Verso 5. Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e de nosso pecado. São atitudes muito presentes ali. O Messias receberia a punição pelo nosso pecado. Diz o verso 6 que nós nos desviamos, nos afastamos, deixamos o caminho do Senhor para seguir os nossos próprios caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E ele era então como um cordeiro inocente levado para a matança. Como aquele que tantas vezes nós vimos nas últimas semanas aqui, enquanto a gente tem visto a figura do cordeiro sendo apresentada para a gente nas Escrituras. E foi assim mesmo que o apóstolo Paulo interpretou a obra de Jesus quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele como esse sacrifício. Jesus passou pelo que passou, não por sua causa, mas por nossa causa. Foi o nosso pecado que o levou à cruz, como um substituto. Como alguém que se põe a fim de que nada dessa ira de Deus fosse destinada à nossa vida, mas ele pudesse recebê-la completamente ali. Jesus, então, o cordeiro que morreu na cruz, cumpriu a terrível tarefa de absorver e expiar a culpa pelo pecado da humanidade. Se você, nessas últimas semanas aí, talvez você tenha sido motivado por isso, muita coisa sobre morte, a paixão de Cristo tem sido veiculada. Ontem mesmo Kelly assistiu uma parte, pelo menos, do filme A Paixão de Cristo, e a gente vendo aquelas cenas, algumas das que nós vimos aqui hoje. Tudo ali foi muito duro. As horas que antecederam a prisão de Jesus foram bem intensas emocionalmente. Lá em Marcos, onde nós estávamos lendo essa narrativa, no capítulo 14, versículos 32 a 36, contam para a gente como foi os momentos ali antes de Jesus ser preso. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Momentos intensos esses. Momentos que relatam o sentimento de grande pavor e angústia que começa a tomar conta do coração do Senhor. Um pouco antes de ser preso. Uma tristeza que ele diz parecia que ia matá-lo, de tão intensa que era. Ele chegou a orar para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Aquela hora que ele estava para viver.
Mas é interessante que em meio a toda essa angústia, quando, capítulo 15, versículo 23, diz que ofereceram a ele vinho misturado com mirra, ele recusou. Esse era um recurso que era oferecido como uma espécie de anestésico, para amenizar um pouco os efeitos. Mas ele não buscaria alívio em qualquer droga que pudesse ali ajudá-lo, tornando-o insensível. Ele enfrentaria tudo de forma consciente. E o sofrimento físico do Senhor, de fato, foi terrível. As cenas que nós vimos aqui no vídeo agora há pouco, não sei quantos de vocês tiveram essa sensação, mas algumas vezes dá vontade de nem olhar, não é? Desviar o rosto, meu Deus, não quero ver. O sofrimento físico do Senhor foi realmente terrível. Ele havia recebido severos açoites dos romanos antes de ser crucificado. Havia uma coroa de espinhos em sua cabeça, o que era tremendamente desconfortável e não permitia sequer que ele pudesse se apoiar. O seu corpo pendia na cruz pelos cravos em suas mãos e pés, o que o impedia de respirar livremente. Para que ele pudesse respirar, ele talvez precisasse ali se apoiar nos cravos que estavam nos pés. O aspecto físico do sofrimento de Jesus foi horrendo. Foi horrendo. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa que muitas vezes a gente não pensa. Me incomoda muito pensar sobre o que Jesus padeceu espiritualmente naquele momento ali. Não sei se você já atentou para isso. Vai para o capítulo 15, observa comigo o versículo 33 aí. Esse versículo está dizendo que durante 3 horas, a partir do meio-dia, mas durante 3 horas, uma escuridão tomou conta de toda a terra. Não há nenhuma explicação natural para essa escuridão. Já tentaram alegar que podia ser um eclipse. Os dados mais precisos dizem que era impossível haver um eclipse naquele momento. Uma escuridão, portanto, sobrenatural mesmo, que veio sobre a terra no momento em que o dia seria mais claro. No momento mais claro, a terra escureceu. Uma escuridão que parecia encenar a intensidade do drama, do afastamento de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Aquele momento de escuridão sobre a terra parecia encenar esse drama do afastamento de Deus. E eu acho doloroso para mim mesmo, considero-me envergonhado até, quando penso que Jesus experimentou algo que ele jamais havia experimentado: ser abandonado pelo Pai. Jamais.
versículo 34, vai dizer para a gente que por volta das 3 horas, então, Jesus expressou a sua dor espiritual com essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Um sentimento que o Senhor Jesus nunca tinha experimentado. Mas naquele momento, por causa do pecado da humanidade, da culpa do pecado da humanidade, que ele carregava agora sobre si, ele prova a interrupção dessa comunhão, a reprovação do Pai. Ele que antes ouvira: meu filho amado em quem me comprazo, agora ao receber o pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele sente a reprovação do Pai, o silêncio no amor, e tudo isso porque Jesus assumiu o nosso lugar. Encerrando então o seu sofrimento, o versículo 37 diz que ele deu um grande brado e morreu. O Evangelho de João, lá no capítulo 19, versículo 30, nos conta que Jesus disse uma palavra grega bem comum à sua época: tetelestai, está consumado. Essa é uma palavra que ela fazia parte do cotidiano ali das pessoas e era usada para indicar que uma dívida estava completamente paga. Se por acaso alguém tivesse lá uma promissória, ela seria carimbada, tetelestai, quitada. Ou quem sabe alguém que tinha uma sentença contra ele, a pena paga completamente. A palavra traz a ideia de conclusão, até mesmo uma obra completamente concluída. Mas Jesus, naquele momento, na sua última frase, ele estava dizendo que a dívida foi paga, que não há mais condenação para os que estão nele. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Jesus deu a sua própria vida para isso. Entregou a sua própria vida para isso. Ele foi então sepultado, como nós sabemos, às pressas, porque era sábado, vinha chegando... ou melhor, era sexta e vinha chegando o sábado, onde não poderiam trabalhar. A história da Páscoa não termina nisso. Nós sabemos, já temos falado a respeito dela aqui. Como já lemos, inclusive, quando algumas mulheres foram ao túmulo para preparar adequadamente o corpo, foram surpreendidas pela pedra removida da entrada e por um jovem vestido de branco que disse: ele não está aqui, ressuscitou. Jesus retornou para junto do Pai, assentou-se à direita de Deus, numa posição de autoridade, de poder. Na próxima semana eu espero falar para vocês sobre esse Cordeiro que venceu e está no céu. Mas eu gostaria de colocar uma aplicação de tudo isso para nós aqui hoje, uma apenas. Quanto mais entendermos o que Jesus fez por nós, mais nós seremos capazes de amá-lo e de sermos agradecidos por ele. Lembrem-se, portanto, que nós estávamos na mira da justiça de Deus, mas fomos salvos porque Jesus cumpriu as exigências da justiça em nosso lugar. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Havia uma condenação contra nós que não podia ser ignorada, uma culpa da qual nós não poderíamos escapar,
mas Jesus assumiu a nossa culpa para que nós vivêssemos. Para que nós vivêssemos. Lembrem-se de que o que Jesus fez não tinha qualquer relação com uma necessidade dele próprio, mas tão somente pela nossa necessidade espiritual. Não foi como alguém que estivesse a caminho de algo e de passagem nos ajudou. Não, ele veio objetivamente para cumprir essa missão e dar a sua vida em nosso lugar para a nossa salvação. Que tamanho amor é este de um Senhor que dá a vida pelos seus servos? Fazer o que Jesus fez, lembrem-se disso, teve um custo pessoal muito alto. Toda a dor física, toda a dor espiritual experimentada pelo Senhor também, foi um preço alto demais a pagar. Mas ele foi até o final para exatamente após ter completado a sua obra, ele poder declarar para nós: está consumado. Está completamente pago. Não há mais nada a pagar. Lembrem-se disso. E lembrem-se, finalmente, de que o nosso Senhor venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou. E conforme as palavras que ele disse no Evangelho de João sobre ir para o Pai, ele disse assim: eu vou preparar lugar para vocês. Isso nos enche de esperança e de coragem, porque ele demonstrou que era poderoso para cumprir suas promessas e certamente nos ressuscitará também em sua volta quando ele buscar o seu povo. Que a Páscoa possa ser recordada por todos nós aqui com muita alegria e com muita gratidão no coração. Eu quero convidar vocês a orarmos. Fechem seus olhos junto comigo, por favor.